Esse corte é um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O senhor tem recebido propostas de grupos ou de empresas isoladamente? Não, de ambos. Veja, a questão da SAF, eu dizia isso antes das eleições, é uma questão de divisor de águas no Santa Cruz. O Santa Cruz, se fosse uma empresa que não fosse uma empresa, um futebol, não tivesse a emoção no meio, estava em insolvência, né? Uhum. Não teria solução. Mas, graças a Deus, a gente tem uma coisa que quase nenhum time no Brasil tem, que é essa torcida apaixonada que nós temos, né? É uma torcida diferenciada e é essa mola propulsora que vai levantar o Santa Cruz. Ninguém mais vai levantar, a não ser Deus lá em cima e a torcida tricolor. Então, isso é o grande diferencial. Ou seja, a gente tem conversado tenho recebido vários grupos, né? E a SAF, como dizia você, na minha cabeça, por exemplo, eu tenho como uma opinião própria minha. A gente tem que diferenciar. A parte patrimonial, né, fica fora e a SAF é feita para o futebol. Isso, evidentemente, isso vai ser discutido no conjunto. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de transformar o Arruda numa grande arena, né? Multiuso, uma arena de primeiro mundo. Então, isso tudo vai ser discutido. Mas a SAF, só dando uma resposta, uma posição à nossa torcida, fique tranquila que está sendo tratada dioturnamente. A gente está tratando sempre, conversando, ouvindo, e a gente vai trazer a melhor proposta no próximo ano. Presidente, se eu pedir para o senhor puxar só um pouquinho o microfone mais para perto. Perdão. Ficou melhor? Tá melhor agora, né, Léo? Sobre SAF ainda, presidente, já que o processo continua. O antigo presidente, Antônio Luiz Neto, tinha um grupo que cuidava, à época, desse processo de SAF. Esse grupo permanece? Esse grupo foi mudado? Ou zerou totalmente o processo? Como é que está em relação àquilo que se falava anteriormente, que estava muito próximo de acontecer e até agora não aconteceu? Eu diria que zerou o processo. Zerou? Zerou no seguinte sentido. Veja, aquela época eu digo até outubro, antes das eleições, até novembro, a gente tinha informação de grupos interessados na SAF de Santa Cruz. Falava até de Mancuso, né? A imprensa falava. Aí tinha esse pessoal o grupo de Antônio Luiz Neto com Jairo também estava conversando. Eu tive, inclusive, com esse pessoal já. Tá. Quando eu digo que zerou, não é que a gente vai partir do zero, não é isso. A questão é o seguinte: zerou o processo no sentido de que a SAF será a SAF do Santa Cruz, tá certo? Da melhor proposta para o Santa Cruz. E é por isso que eu abri o leque efetivamente, para que a gente pudesse conversar com outros grupos. Tenho feito, inclusive, videoconferências, né, com outros estados, com outros empresários, todo final de semana, né, ou então à noite, que é quando tenho um tempo mais livre, de conversar com esses investidores. Para quê? Para buscar a melhor alternativa. Quando eu digo isso, é porque naquela época se dizia, tem a SAF do grupo A, grupo B, a SAF do Mancuso, SAF da... Não tem SAF de ninguém, tem a SAF do Santa Cruz. Agora, nós estamos montando um grupo, né, estruturado em termos de jurídico, né, com advogados, técnicos, tá, contabilidade, financeiro, quer dizer, a gente está montando um grupo para que avalie cada proposta. Tá? E essas propostas vão ser analisadas a fundo e, efetivamente, será definida pelo conjunto. Eu não vou definir só. Claro. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha ideia. Como eu disse agora há pouco, eu acho que a questão do patrimônio tem que estar apartada da questão da SAF diretamente. O que muda em relação à proposta que existia anteriormente. Sim, né? que daria o estádio como garantia. Isso. Exatamente. A minha opinião é diferente. Eu acho que a gente tem que apartar. Mas isso tudo a gente está conversando com muita tranquilidade, até porque a gente tem esses desafios de estrear o time agora no começo de janeiro, de montar um clube do zero, um time do zero, como a gente conversava há pouco. Então, está tudo meio tumultuado nesse momento. Mas o fato é que, eu repito para a torcida tricolor, em 2024, se Deus permitir, nós estaremos aí anunciando, né, quem será os investidores no Santa Cruz. Mas, assim, uma questão que me ficou. Dentro desse grupo que o senhor citou, de gente de contabilidade, advogados, enfim, existe, é o mesmo grupo do passado ou é um grupo novo? Não, veja, é um grupo nosso, um grupo novo, tá? Isso não impede que qualquer pessoa que participou do clube anteriormente também dê sua contribuição. Sim. Né? É o que eu disse, eu não vou olhar para trás para ver onde foi que teve problema ou apontar o dedo para ninguém. Eu vou olhar para trás para ver onde nós erramos para não repetir o erro. Perfeito. Mas o Santa Cruz é um só, tá? Então, por exemplo, quando
eu fui, vamos dizer assim, aconselhado, por exemplo, por algumas pessoas, que eu respeito muito, né, Bruno? Tu paga a partir do teu mandato, a partir de 20 de novembro que tu assumisse. E o para trás, que resolva depois. Veja, eu até entendo, respeito, mas não concordo. O Santa Cruz é um só. Então, esse débito que existe de pessoal, a gente vai ter que pagar. Claro. Mesmo não sendo contraído pela minha gestão. Mas nós vamos pagar. Então, ou seja, são muitas cabeças pensando, ajudando, mas muitas opiniões divergentes, diferentes. Né? A gente tem que respeitar isso. Isso é democracia. Mas eu estou muito esperançoso que a gente tenha um ano de 2024, dentro das condições que nós temos hoje, um 2024 de sucesso. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC.